Quando meu filho empurrou a conta daquele jantar de luxo na minha direção, com a mesma naturalidade de quem passa o sal na mesa, eu entendi, em silêncio, que alguma coisa essencial entre nós tinha morrido e eu tinha sido a última a receber a notícia. Eu ainda estava de pé, com a bolsa pendendo do ombro, quando ouvi a risada da minha nora cortando o ar como uma faca fina. A mesa estava cheia de pratos sujos, talheres tortos sobre porcelanas caras, taças com o resto de um vinho escuro que cheirava a dinheiro, não a uva. O garçom que me guiou até ali se afastou depressa, constrangido, como se soubesse que eu não pertencia àquele cenário. E, de certo modo, ele tinha razão. Até que enfim, mãe, Marcelo disse sem levantar do lugar, sem sequer afastar a cadeira. Atrasou, hein? Mas chegou na hora certa. A gente já terminou. Agora é só cuidar da conta. Não foi o que ele disse. Foi o jeito. A palavra mãe saiu da boca dele como um apelido qualquer. Sem peso, sem história, sem os anos todos em que eu o carreguei no colo, cuidei de febre, esperei acordada em madrugada fria. A palavra veio leve demais para quem devia saber o quanto ela me sustentou a vida inteira. Eu parei ao lado da cadeira vazia, a única da mesa sem prato, sem guardanapo, sem copo. Como se aquele lugar tivesse sido deixado especialmente para mim. Não para comer, não para brindar, mas para assistir, pagar e ir embora. A música ambiente era baixa, mas não discreta, aquelas canções em inglês que eu não entendia, só sentia como pano de fundo de filmes que não são para gente como eu. As luzes eram suaves, o suficiente para esconder rugas, mas não o suficiente para apagar o constrangimento. Bianca, minha nora, largou a taça sobre a mesa com um tilintar insistente. "A senhora se perdeu na cidade, dona Helena?" Ela perguntou com um sorriso que não alcançou os olhos. "Ou foi só o tempo do ônibus mesmo?" A mãe dela, Regina, riu com gosto, inclinando-se para trás na cadeira estofada, exibindo um colar que parecia ter custado mais do que meu sofá inteiro. O pai, Álvaro, deu 2 tapinhas no ombro de Marcelo, aprovando a brincadeira como quem aprova o filho, que acertou um exercício difícil. Naquele instante, eu senti uma vontade enorme de pedir um copo de água, só para ter alguma coisa entre as mãos que não fosse o vazio. Mas não pedi. Fiquei ali, com os dedos enroscados na alça da bolsa, tentando entender em que momento exato a palavra família tinha se transformado em uma forma educada de dizer "você paga". O restaurante cheirava a manteiga derretida, carne cara e perfume importado. O tipo de lugar em que ninguém pergunta o preço antes de pedir, porque o simples ato de perguntar já te denuncia como intruso. As mesas eram cobertas por toalhas brancas impecáveis, que me davam vontade de apoiar a mão com cuidado, como se eu pudesse manchar tudo só de encostar. Eu usava minha blusa azul mais simples, passada com esmero, a saia preta gastando na barra, o par de sapatos que tinha reservado para ocasiões especiais, aquelas que quase nunca chegavam. Marcelo me olhou de cima a baixo, não com maldade explícita, mas com uma impaciência fria que eu ainda não conhecia direito nele. "Senta, mãe", ele disse, empurrando a cadeira vazia com o pé, sem se levantar. "Só para assinar depois. A gente já comeu. Estamos quase indo. Só para assinar." A frase ficou ecoando dentro de mim como um aviso. Eu era a assinatura no fim do contrato, não convidada para o início da noite. Apenas a conclusão de um cálculo que eles já tinham feito. Quando ele me mandou a mensagem 2 dias antes dizendo "jantar em família, sábado, 20 horas, não atrasa", eu tinha entendido aquilo como um gesto de aproximação. Fazia tempo que não nos reuníamos em um lugar que não fosse a sala corrida do meu pequeno apartamento. Eu até estranhei o nome do restaurante, desses que a gente vê em propaganda de revista, mas resolvi acreditar que talvez fosse uma comemoração, alguma promoção dele no trabalho, algum anúncio especial. Pensei até que talvez Bianca estivesse grávida e quisessem contar numa noite bonita. As mães se agarram a esperanças pequenas como se fossem guarda-chuvas em tempestade. Passei a tarde escolhendo roupa, refazendo o coque, limpando os sapatos no pano úmido, vendo o relógio de 5 em 5 minutos. Saí de casa cedo demais, com medo de me atrasar,
como se o atraso, em si, fosse capaz de arruinar algo precioso. Perdi 2 ônibus lotados, espremidos de gente, e acabei pegando o terceiro, sentada na ponta do banco, segurando a bolsa no colo. O motorista não sabia direito onde o restaurante ficava e me deixou 2 quadras antes, apontando vago na direção das ruas iluminadas. Caminhei rápido, tropeçando no salto pouco usado, pensando que seria horrível fazê-los esperar, que Bianca talvez torceria o nariz se eu chegasse suada ou muito bagunçada. Cheguei à porta do lugar às 20h15. Não havia ninguém na calçada, só casais arrumados entrando e saindo como se aquele mundo fosse o normal deles, não um palco alugado. A hostess na entrada me recebeu com um sorriso treinado e um tablet na mão. Boa noite. Tem reserva em nome de quem? Marcelo. Marcelo Andrade. Jantar em família, ele falou. Respondi, ajeitando automaticamente a barra da saia. Ela deslizou o dedo pela tela, assentiu e me conduziu pelo salão. Enquanto eu caminhava atrás dela, percebi que as vozes diminuíam levemente quando passávamos. Não porque eu fosse importante, mas porque eu destoava. Eu sentia os olhares pesando nas minhas costas. Ou talvez fosse só a minha insegurança transformando tudo em desafio. Ainda assim, segui. Quando vi a mesa, a primeira coisa que notei foi a quantidade de pratos vazios. Não eram pratos esperando comida, eram pratos que já tinham cumprido seu papel. Restos de carne rosada colada no osso, molhos secos grudados na borda, migalhas de pão, talheres jogados pelo prato como soldados caídos depois da batalha. As taças exibiam a marca da boca do batom de Bianca, o círculo gorduroso dos lábios de Álvaro, o restinho do vinho caro formando desenho no fundo. A sensação que tive foi que eu estava chegando ao cinema quando já subiam os créditos. Aí está ela, disse Regina, num tom de quem finalmente localiza a peça atrasada do jogo. A matriarca. Ela usou a palavra matriarca, como quem usa um acessório antigo achado no fundo da gaveta. Bonito de olhar, mas sem uso prático. O garçom puxou a cadeira vazia para mim, mas ninguém se moveu para me cumprimentar de verdade. Não houve abraço, beijo, sequer um toque no braço. Desculpem o atraso, falei, sentando devagar. O ônibus demorou, depois eu tive que descer. Ninguém aqui tá contando minutos, mãe. Marcelo interrompeu, ainda sorrindo. Pelo menos não esses. O que importa é o final. Ele deu uma risada que Bianca acompanhou na hora. Eu não entendi o comentário, mas engoli. O garçom se aproximou. A senhora gostaria de ver o cardápio? Perguntou gentil, talvez tentando compensar o constrangimento que sentira quando me viu chegar. Regina foi mais rápida. Acho que não vai ser necessário, ela disse sem olhar para mim. Nós já comemos tudo. E a cozinha daqui é lenta. Melhor não, Helena. Vai que a gente perde o sono esperando sua sobremesa. Bianca segurou a mão da mãe, como se pedisse para ela não exagerar, mas o sorriso no canto da boca mostrava que ela mesma achava graça. Álvaro levantou a taça quase vazia. O importante é que ela veio brindar com a gente, não é? Ele disse. Mesmo que o brinde seja só com o cartão dela. Ele olhou para Marcelo e os dois trocaram um sorriso rápido, cúmplice. Um olhar que dizia, estamos alinhados. Uma parte de mim queria acreditar que era só piada de mau gosto. Que eles tinham exagerado no vinho, que aquela crueldade escorregava sem intenção verdadeira. Outra parte, silenciosa, começava a juntar sinais. Por que ninguém havia perguntado se eu gostaria de comer algo? Por que não me ofereceram ao menos um prato de entrada, um pedaço de pão, um copo de água? Eu estava ali, fisicamente, mas era tratada como um detalhe administrativo. O garçom insistiu, educado. Se a senhora quiser ao menos uma água com gás ou um suco, posso trazer rápido. A água da torneira tá ótimo. Bianca respondeu por mim, rindo. Brincadeira, moço, traz uma água normal mesmo. A minha sogra é simples, não precisa dessas frescuras. Eu abri a boca para dizer que aceitava uma água com gás, sim,
que não era nenhum pecado, mas fechei antes da frase sair. Não valia o esforço de enfrentamento por um copo diferente. Ou valia? Quantas pequenas coisas a gente deixa passar achando que está só sendo fácil de lidar e quando percebe, já não tem mais nenhum copo escolhido por si mesma? Enquanto eles comentavam sobre o vinho, uma safra que eu não saberia pronunciar o nome mesmo que tentasse, meu olhar passeou pelo ambiente. Um casal 2 mesas à frente conversava baixo, de mãos dadas. Um grupo de colegas de trabalho brindava uma promoção, riam alto demais, ocupando o espaço com alegria que ali ninguém tinha vergonha de exibir. As risadas deles eram livres. As que ecoavam na minha mesa vinham acompanhadas de pontas afiadas. Bianca começou a contar uma história sobre uma viagem que queria fazer. Imagina, mãe, ela disse, usando mãe para falar comigo de um jeito quase automático, mas distante. Eu e o Marcelo em Lisboa, 1 mês inteiro. Já até fiz as contas. Com o euro do jeito que tá, é só a gente se organizar bem. Tem tanta gente que se arruma com aposentadoria bem menor do que a sua, não é? Ela terminou a frase e me encarou 1 segundo a mais do que o necessário. Aposentadoria bem menor do que a sua. Eu ouvi ali um recado, não uma observação solta. Ela sabia quanto eu ganhava. Sabia quanto eu guardava. Sabia demais para ser apenas curiosidade de nora. Você devia viajar também, mãe. Marcelo entrou na conversa, mas havia algo na voz dele que me incomodou. Aproveitar enquanto ainda está com saúde, antes que comece a esquecer as coisas, sabe? A senhora anda tão distraída. Distraída. A palavra bateu como aviso silencioso. Ele continuou. Esses dias mesmo, você me ligou perguntando a mesma coisa 2 vezes. Eu tentei me lembrar qual pergunta tinha sido. A verdade é que às vezes eu realmente me confundia com alguma data, algum horário de consulta, algum compromisso que anotava 2 vezes. Isso era ser distraída ou era simplesmente envelhecer? Em que momento os erros pequenos viram rótulo permanente na boca dos outros? Quem não esquece, Marcelo? Respondi, tentando manter o tom leve. Você esqueceu meu aniversário ano passado. Ele riu, meio sem graça. Verdade, disse. Mas eu sou novo, tenho desculpa. O seu esquecimento preocupa, é diferente. A mesa explodiu em uma risada contida, do tipo que se disfarça atrás da borda da taça. Falaram de mim como se eu já não estivesse ali. Comentaram sobre idosos que conheciam, sobre vizinhos meio caducos, sobre um tio de Regina que precisou ser internado porque começou a mexer com o dinheiro de forma estranha. Família que se organiza não passa aperto, Regina concluiu, olhando prolongadamente na minha direção. Hoje em dia, com tanto golpe, tanta gente querendo se aproveitar de idoso, a melhor coisa é deixar tudo nas mãos de quem tá com a cabeça boa. Eu senti os dedos formigarem em cima da mesa. Era uma coincidência? Apenas conversa solta? Ou era o ensaio de um discurso maior, o jeito delicado de plantar ideias na minha cabeça? Se alguém olhasse de fora, talvez dissesse que era só preocupação. Mas eu conseguia sentir o tom, a escolha cuidadosa de palavras, como quem desenha um mapa em voz baixa. O tempo passou devagar. Eu sorvia a água devagar demais para não terminar o copo e ter que pedir mais nada. O garçom veio recolher os pratos, e eu acabei ajudando a empilhar talheres e guardanapos, por hábito de dona de casa de décadas. Bianca observou. Tá vendo, mãe? Ela comentou. A senhora não consegue ficar sem arrumar as coisas, até no restaurante. Fora de contexto, podia ser um elogio. Naquele momento soou como lembrete de posição. Eu arrumo, eles aproveitam. Foi então que chegou a conta. O garçom se aproximou com aquela pasta de couro escuro, discreta, que sempre carrega números barulhentos dentro. Ele colocou no centro da mesa, com a mesma neutralidade profissional de quem deixa um menu de sobremesas. Ninguém mexeu. Ninguém sequer olhou. O objeto parecia irradiar um tipo estranho de energia que repelia todos, menos a mim. Marcelo foi o primeiro a se mexer. Com um gesto teatralmente preguiçoso, puxou a pasta para si, abriu,
fez um leve assobio. Uou, murmurou. Aqui sim é jantar de filme, hein? Ele levantou os olhos, me encarou um segundo e, com um sorriso que misturava desafio e obrigação, deslizou a pasta até encostar na ponta dos meus dedos. Vê aí, mãe. A senhora que entende dessas coisas de conta. Eu nunca fui bom com número. Regina fingiu protestar. Marcelo, deixa disso, menino. Sua mãe... Mas a frase morreu num meio sorriso, como se o protesto estivesse apenas cumprindo um papel formal. Álvaro ajeitou o guardanapo no colo, satisfeita e silenciosamente. Bianca mexeu no celular, desligando o brilho da tela, como quem se prepara para assistir uma cena importante. Eu abri a pasta devagar. Notei, antes mesmo de ver os números, que não havia preços no cardápio que tinham usado antes. Agora, ali, eles apareciam somados, alinhados em colunas perfeitas, entradas, pratos principais, sobremesas, garrafas de vinho. O total, embaixo, parecia maior ainda pela forma como os zeros se estendiam, um atrás do outro, como se me lembrassem do quanto eu tinha demorado para juntar cada cifra da minha vida. Meu salário de aposentada não era um segredo. Eles sabiam quanto eu recebia. Sabiam o que eu tinha guardado, pois em algum momento eu mesma contei, orgulhosa, achando que confiança era ponte, não arma. O valor final era quase 3 vezes a minha aposentadoria líquida de um mês. Enquanto eu encarava o número, um cálculo instintivo começou a rodar na minha cabeça, automático. Remédios de pressão, a conta de luz, o gás que estava para vencer, a reserva pequena que eu guardava para qualquer emergência. Aquele jantar que eu não comi, mas estava prestes a pagar, caberia inteiro naquele qualquer emergência que agora parecia ter corpo, rosto e sobrenome. A falta de respeito de quem eu mais amava. Eu podia dizer não. Era essa a pergunta que latejava por trás de todos os zeros. Eu podia dizer não? Eu podia empurrar a pasta de volta, deixar que lidassem com as consequências de terem pedido além do bolso deles? Eu podia levantar e ir embora, deixar o constrangimento ser deles, não meu? Bianca não esperou muito. Fica tranquila, dona Helena, ela disse, inclinando-se um pouco. A gente sabe que pesa, mas é fim de ano, a senhora quase não sai. Pensa como um presente de Natal antecipado. A gente traz a companhia, a senhora entra com o cartão. Equilíbrio perfeito. Ela sorriu, e eu vi nos olhos dela não apenas a piada, mas a avaliação. Ela não estava só rindo. Estava medindo até onde eu iria, até onde eu aceitava ser empurrada. Marcelo apoiou o cotovelo na mesa, aproximou o rosto do meu. Se ficar pesado demais para você, depois eu te ajudo, tá? Disse baixo. Ano que vem. Ano que vem. Como se as dívidas esperassem calendário. Como se a promessa vaga de um futuro alívio fosse suficiente para justificar o peso imediato daquele instante. O garçom se mantinha a uma certa distância, educado demais para demonstrar qualquer opinião. Ainda assim, quando seu olhar encontrou o meu, por um segundo eu reconheci ali algo familiar. Pena. Não a pena de quem acha que você é fraca. A pena de quem vê uma situação injusta e não pode fazer nada. Talvez eu estivesse imaginando. Talvez não. Eu tirei a carteira da bolsa com um gesto que, de tão repetido, parecia não precisar de reflexão. Quantas vezes tinha feito aquilo por Marcelo? Faculdade, aluguel atrasado, remédio que ele dizia ter esquecido de comprar, um curso de inglês que ele jurava que seria o diferencial na carreira. Eu sempre paguei, às vezes reclamando por dentro, quase nunca em voz alta. Mãe que é mãe, repetia para mim mesma, ajuda até doer. Naquele momento, porém, a dor tinha um sabor diferente. Não era mais sacrifício, era humilhação. Deslizei o cartão pela mesa. O plástico pareceu fazer mais barulho do que o normal. O garçom pegou com cuidado, como se estivesse retirando uma peça frágil de um jogo delicado. Enquanto ele se afastava, Bianca mudou de assunto com a naturalidade de quem fecha um capítulo de livro que não a interessou tanto.
Então, pai, ela disse, voltando-se para Álvaro. Você falou com o pessoal daquela importadora? Eu tinha acabado de me comprometer com um valor enorme que ia apertar todos os meus cantos financeiros, e eles já estavam em outra conversa, outra pauta, outro mundo. Ninguém perguntou se estava tudo bem. Ninguém quis saber se aquilo me afetaria de verdade. Era como se eu tivesse cumprido minha função naquele jantar. Eu era, naquele momento, a parte financeira da reunião. A pessoa que assina, não a que comemora. O garçom voltou com a máquina, discreto. Aproximei o cartão, digitei a senha com um cuidado que não era medo de errar os números, mas de errar comigo mesma. Na tela, apareceu compra aprovada. A máquina apitou. Nada além disso mudou na vida deles. Quem sentiu o impacto fui eu, sozinha, daquele lado da mesa que ninguém queria ocupar. Assinei a via do cliente com a letra caprichada que carreguei da época em que dava aula para crianças, na escola pública onde trabalhei por mais de 30 anos. Pensei nos cadernos que corrigia até tarde, nas mães que vinham até mim pedindo conselho porque não sabiam mais como falar com os próprios filhos. Eu sempre tive tantas palavras para os problemas dos outros. Para os meus, naquele momento, eu só tinha silêncio. Quando devolvi a caneta, percebi que Bianca me observava com atenção. O olhar dela descia da minha mão para o cartão, do cartão para a bolsa, da bolsa de volta para o meu rosto. Não era o olhar de alguém que vê uma sogra querida. Era o olhar de alguém que examina um cofre, tentando entender a espessura do metal. Se antes eu tinha dúvidas, ali elas começaram a se dissipar. O jantar terminou sem que alguém sugerisse tirar uma foto, registrar aquele momento em família. As pessoas tiram fotos do que querem lembrar. Nada ali, para eles, merecia memória. Levantaram-se um a um, arrumando casacos caros, ajeitando pulseiras, pegando celulares. A gente vai dar uma esticadinha num bar ali perto, Bianca avisou, já enfurnando o telefone na bolsa. O pessoal do trabalho tá esperando. A senhora pega um táxi, né? Eu vim de ônibus, respondi. Marcelo colocou a mão no meu ombro, de passagem, sem parar. Se cuida, mãe. Qualquer coisa me manda mensagem. Só não muito tarde, que eu vou estar sem bateria. Regina acenou com a ponta dos dedos. Boa noite, Helena. Obrigada pelo jantar. Tava tudo perfeito. Eu quase perguntei. Obrigada pelo quê? Eu nem comi. Mas fiquei só com a frase atravessando a garganta. Eles foram se afastando, formando um grupo compacto de 4 pessoas alinhadas, conversando entre si, rindo alto. Em nenhum momento olharam para trás para ver se eu estava vindo junto. Eu saí do restaurante devagar, como quem retorna de outro planeta para a própria atmosfera. O ar da rua estava mais frio do que quando eu tinha chegado, e aquela diferença de temperatura me fez arrepiar até o osso. Na calçada, o brilho das vitrines refletia em poças de água da chuva que tinha caído mais cedo. O mundo seguia normal. Carros passavam, casais andavam de mãos dadas, um rapaz entregava panfletos de promoção de lanchonete na esquina. Parei por um segundo, abracei a bolsa contra o peito e respirei fundo. Senti o cheiro da cidade, misturado com o perfume caro que tinha grudado em mim lá de dentro. Eu era, ao mesmo tempo, parte e fora daquele ambiente. Um pé em cada lado de um abismo que eu não tinha percebido que existia. Caminhei até o ponto de ônibus, sentindo o salto machucar o calcanhar a cada passo. Sentei no banco de metal frio, ajeitei a saia, olhei o horário na plaquinha amarela e soube que teria que esperar pelo menos 20 minutos. O celular vibrou na bolsa. Por um segundo, pensei que fosse Marcelo, talvez uma mensagem dizendo obrigado ou chegou bem? Não era. Era um aviso do banco. Compra aprovada no valor de... Eu sabia o valor. Não precisava da confirmação. Ainda assim, ver aqueles números na tela, imediatamente após a noite, foi como receber um segundo empurrão. O mundo digital reforçando o golpe do mundo real. O ônibus chegou cheio, mas desta vez eu não me importei em ficar em pé. Preferi ficar perto da porta, abraçada ao ferro, olhando a cidade passar pela janela. As luzes dos prédios dançavam no reflexo, se misturando com a imagem cansada da minha própria face.
Vi as rugas de expressão que sempre associei a sorrisos, agora marcando uma sombra de incredulidade. Enquanto o ônibus chacoalhava, uma pergunta começou a se formar dentro de mim, clara como uma frase escrita em quadro negro. Não era sobre o dinheiro, não era sobre o restaurante. Era sobre algo muito mais profundo. Em que momento, exatamente, eu deixei de ser a mãe que convidava e passei a ser a mãe convocada? Quando foi que parei de ser vista como pessoa e passei a ser tratada como um meio de pagamento, uma segurança no fim do mês, uma solução fácil para gastos que não eram meus? Eu tinha dado esse poder a eles sem perceber? Ou eles tinham tomado, devagar, enquanto eu, ocupada em amar, não percebia o roubo silencioso? Cheguei em casa já tarde, com o corpo pedindo cama e a cabeça girando. Fechei a porta com cuidado, como se não quisesse acordar ninguém, e só então me lembrei de que ninguém me esperava. Acendi a luz da sala, olhei ao redor e senti o contraste cruel. O sofá simples, a mesa pequena, a televisão antiga, tudo cuidadosamente pago ao longo de tantos anos, sem luxo, mas com dignidade. Aquele era o meu mundo. O restaurante, o jantar, as risadas às minhas custas, tudo aquilo não combinava com quem eu era. E, no entanto, tinha me atingido em cheio. Deixei a bolsa na cadeira, tirei os sapatos, senti o alívio imediato de ficar descalça. Caminhei até a cozinha, peguei um copo, enchi de água da torneira e bebi sem cerimônia, sem taça de cristal, sem rótulo caro. A água desceu rasgando a garganta, que ainda ardia com frases engolidas. Eu poderia ter deixado esse episódio se perder na pilha de coisas desagradáveis que a gente prefere esquecer. Poderia ter dito a mim mesma que era só um jantar mal planejado, uma brincadeira sem graça, uma noite infeliz. Mas algo me dizia que não era só isso, que aquele não tinha sido um erro isolado, que aquela sensação de ter sido convocada apenas para assinar uma conta era uma ponta de um fio que, se puxado, revelaria muito mais do que eu estava pronta para ver. Naquela noite, porém, antes de mexer em qualquer lembrança antiga, antes de buscar resposta para qualquer pergunta maior, eu encostei a testa na janela fria da sala e olhei meu reflexo misturado à rua lá fora. E olhando para aquela mulher de quase 70 anos, com o cabelo preso às pressas e os olhos ainda marejados, uma única ideia me atravessou com força suficiente para tirar o sono. Talvez aquele jantar não tivesse sido apenas uma falta de respeito. Talvez tivesse sido um teste. E eu precisava decidir, muito em breve, se continuaria sendo a mulher que passa no teste deles, ou se começaria, finalmente, a aplicar os meus. No dia seguinte, eu acordei com a sensação de que tinha comido pedra em vez de comida. O corpo doía de um jeito estranho, como se eu tivesse passado a noite carregando sacos de cimento e não deitada na minha própria cama. Abri os olhos devagar, reconhecendo o teto com manchas antigas de infiltração, a cortina simples que balançava com o vento da manhã, a mesma claridade que entrava todos os dias. Por fora, tudo igual. Por dentro, alguma coisa tinha virado de cabeça para baixo. Fiquei uns bons minutos deitada, ouvindo o barulho dos ônibus passando na avenida lá embaixo, as buzinas impacientes, o latido do cachorro da vizinha do 202. Era a mesma sinfonia diária, mas soava mais alta, como se o mundo estivesse me lembrando que continuava girando, com ou sem o meu desconforto. Tentei empurrar a lembrança do restaurante para um canto da cabeça, como quem empurra uma sacola para debaixo da cama, mas ela voltava o tempo todo. A pasta de couro com a conta, o cartão na minha mão, a risada de Bianca chamando aquilo de presente de Natal antecipado. Levantei, calcei as pantufas, fui até a cozinha no automático. Coloquei a água para ferver, peguei o coador de pano, o pó de café que compro sempre na promoção do mercado. O cheiro do café subindo sempre foi um consolo para mim, um aviso silencioso de que, por pior que esteja, o dia começou e eu ainda tenho força para ficar de pé. Enquanto o café passava, olhei para a geladeira. Colados com ímãs tortos, os lembretes de consulta,
boletos vencendo, a foto antiga de Marcelo com 5 anos, segurando um carrinho de plástico com um sorriso que quase não cabia no rosto. Ali, naquela foto, ele ainda me olhava como se eu fosse o centro do mundo. Ali, ele ainda era só meu menino. Não o homem que empurra uma conta de quase um mês da minha aposentadoria na minha direção como se fosse brincadeira. Sentei à mesa com a xícara nas mãos e deixei o silêncio tomar conta. A TV desligada, o celular quieto em cima do móvel da sala. A lembrança da noite anterior começou a voltar, quadro por quadro, com mais detalhes do que eu queria. O prato vazio na minha frente. A única cadeira sem louça suja. O jeito como ninguém perguntou se eu queria comer alguma coisa. O olhar de Bianca medindo cada gesto meu. Eu podia, se quisesse, tratar aquilo como um episódio isolado. As pessoas fazem isso o tempo todo. Quantas vezes não ouvimos alguém dizer: "Ah, foi só uma brincadeira sem graça. Foi só uma vez. Ele não pensou", para justificar um incômodo que arde lá dentro? Quantas vezes eu mesma já fiz isso para não criar confusão, para não ser chamada de dramática, para não estragar o clima? Mas quanto mais eu mexia no café com a colher, mais a sensação se instalava. Aquilo não tinha sido só uma vez. Tinha sido a vez em que eu finalmente percebi. Depois de beber a última gota, decidi ir até a lotérica. Não era dia de pagamento, mas a mensagem do banco na noite anterior não parava de voltar. Eu sabia o valor, claro, mas ver no extrato é diferente. O número em preto e branco tem um peso próprio. Vesti qualquer roupa, prendi o cabelo num coque apressado e desci as escadas devagar, sentindo o joelho reclamar em cada degrau. Na fila da lotérica, o cenário era o de sempre. Gente com envelope de boleto na mão, gente conferindo o número de jogo, gente reclamando do governo, da inflação, da vida. Uma senhora na minha frente discutia com o atendente porque o dinheiro da aposentadoria tinha caído menor do que o normal. Ela gesticulava, agitada, falando alto. "Eu sei o valor certinho, moço. Recebo isso há anos. Se veio a menos, tem alguma coisa errada." Atrás de mim, um rapaz jovem falava no telefone. "Mãe, paga esse mês para mim. Prometo que mês que vem eu te devolvo certinho. Se eu não pagar, vou ficar sem internet. Não consigo trabalhar." Eu ouvi a palavra mãe e senti um aperto. Quantos filhos naquele país ligavam todo mês pedindo para a mãe segurar as pontas só dessa vez? Quantas mães, como eu, iam abrindo mão de pequenos confortos, de remédio de melhor qualidade, de um corte de cabelo, para tapar buraco dos outros? Quando chegou minha vez, pedi para imprimir o extrato. O atendente nem levantou os olhos. A máquina engoliu o cartão, cuspiu o papel. Eu peguei, dobrei, agradeci. Só tive coragem de abrir quando já estava na calçada, a poucos passos da esquina. Lá estavam os números. O benefício depositado, o pagamento do condomínio, a conta de luz, o débito automático do remédio de pressão. E destacado, um valor grande, solitário, marcado com a data da noite anterior. O jantar. O que mais me chamou a atenção, porém, não foi o tamanho do valor, foi o horário. A compra tinha sido aprovada às 22h07. Eu tinha chegado ao restaurante mais de 8 da noite. Eles já tinham comido tudo, já estavam perto da sobremesa. Se a conta foi fechada depois das 10, significava que eu fiquei ali, naquele lugar onde não pertencia, mais de 1 hora, talvez quase 2, apenas como figurante de um teatro onde meu papel principal era pagar no final. Guardei o extrato na bolsa e, em vez de voltar direto para casa, dei uma volta maior pelo quarteirão. Passei em frente à padaria, onde às vezes tomo um café com pão na chapa quando tenho algum dinheiro sobrando. Um pai dividia um salgado com o filho pequeno, cortando no meio para os dois comerem. Aquela imagem simples, cotidiana, me acertou com força. Dividir, repartir. É isso que eu sempre achei que família fazia. De repente percebi que na minha eu era a única que repartia. Os outros só recebiam. Cheguei em casa cansada, mas com uma energia estranha cutucando por dentro. Tirei a bolsa do ombro e, em vez de largá-la na cadeira, fui direto ao armário do quarto onde guardo as minhas coisas antigas.
Lá em cima, numa prateleira, estava um caderno de capa dura, com as bordas gastas. Era um restinho de material de escola, daqueles tempos em que eu ainda dava aula. Eu o peguei, passei a mão sobre a capa empoeirada e senti vontade de usá-lo de um jeito diferente. Voltei para a mesa da cozinha, abri o caderno em uma página limpa e escrevi, na primeira linha, coisas que eu deixei passar. Fiquei encarando essa frase por alguns segundos, sentindo o peso de cada palavra. Era como se eu estivesse admitindo para mim mesma que eu também tinha responsabilidade naquela história. Não pela maldade dos outros, mas por ter deixado certas situações escorregarem uma atrás da outra, sem questionar. Na linha seguinte, escrevi a data do jantar. Ao lado anotei: jantar no restaurante caro. Eles já tinham comido. Conta toda comigo. Ninguém perguntou se eu podia, ninguém pareceu preocupado. Depois, parei, o lápis suspenso no ar. Outras lembranças começaram a surgir, como se tivessem apenas esperando uma brecha para aparecer. Lembrar de quando Marcelo não veio no Natal. Escrevi essa frase e, imediatamente, a cena voltou inteira. Foi 2 anos antes. Eu tinha feito questão de preparar uma ceia simples, mas caprichada. Peru pequeno, farofa, salada de maionese, aquele arroz com uva passa que ele sempre gostou quando era menino. Passei o dia na cozinha, ouvindo música no rádio, organizando tudo com carinho. No fim da tarde, ele mandou mensagem: Mãe, surgiram uns planos com a família da Bianca. Fica para o ano novo, tá? Te amo. Eu li, sentei na cadeira, olhei a mesa posta para 3 pessoas. No fim, comi sozinha, guardando as sobras em potinhos de plástico. Anotei isso no caderno. Natal cancelado de última hora. Comida sobrando. Justificativa, família da Bianca. Logo em seguida veio outra lembrança. Dia das Mães em que ele não apareceu. Eu tinha ganho um sabonete da vizinha, Dona Célia, e um cartão feito pela netinha dela, com desenho de coração. De Marcelo, uma ligação rápida no fim do dia, com o barulho de gente falando alto atrás. Mãe, aqui tá corrido, depois a gente se vê. Parabéns aí, viu? E pronto. Anotei, linha por linha, como se estivesse corrigindo uma lição escrita por outra pessoa. Empréstimo de 2.000 para o conserto do carro. Mais 1.000 para um curso que ele não terminou. Ajuda com o cartão estourado da Bianca. Álvaro pedindo um adiantamento porque estava investindo no negócio novo. Ao lado de cada situação, fui acrescentando um detalhe que, na época, eu tinha preferido ignorar. Promessa de devolver mês que vem. Nenhum retorno depois. Mudança de assunto quando eu toquei no assunto. Olhar impaciente quando eu disse que tinha ficado apertado para mim. Conforme as linhas preenchiam a página, um padrão começou a surgir. Não era mais uma sucessão de fatos isolados. Era uma corrente. Cada elo estava ligado a outro, formando uma história que eu não tinha coragem de enxergar inteira. Parei um pouco, apoiei o queixo na mão e respirei fundo. O ventilador velho fazia barulho no canto da sala, girando devagar, como se também estivesse cansado das mesmas voltas. Na televisão desligada, o reflexo do meu rosto me observava sem julgamento, apenas esperando a próxima decisão que eu fosse tomar. Peguei o celular. Abri a conversa com Marcelo no aplicativo de mensagens. Queria conferir uma coisa que tinha me incomodado na noite anterior, mas que eu tinha empurrado para o fundo da memória. Rolei a tela para cima até encontrar o convite para o jantar. Primeiro, encontrei uma mensagem da Bianca, enviada 3 dias antes. Sogra, conseguimos uma reserva num restaurante ótimo para o sábado, às 19 horas. Vai ser nosso fim de ano em família. A senhora consegue ir? A gente passa o endereço depois. Eu não tinha respondido essa mensagem. Talvez ela tivesse se perdido entre outros avisos, entre grupos de família, entre as propagandas que chegam sem a gente pedir. Eu não lembrava de ter lido. Depois, mais embaixo, encontrei a mensagem de Marcelo, enviada no dia do jantar, às 16 horas. Mãe, jantar em família hoje, 20 horas. Não atrasa, hein? Restaurante tal, fica na rua tal. Minha mão ficou parada sobre o celular. 19 horas e 20 horas. 1 hora de diferença. Para quem tem carro, isso não é problema. Mas para quem depende de ônibus, anda a pé,
Precisa sair mais cedo por causa do trânsito. Faz toda a diferença. Eu cheguei quase 20h15, cansada, com medo de estar estragando algo. Eles já tinham comido. Talvez a cozinha fosse lenta, talvez o fluxo de clientes fosse grande. Talvez. Ou talvez a intenção tivesse sido aquela desde o início, que eu chegasse quando tudo estivesse acabado. Comecei a me perguntar: por que Bianca não cobrou a minha resposta sobre as 19 horas? Por que, em vez disso, Marcelo me mandou outra mensagem com outro horário? Eles não combinavam entre si? Ou combinavam demais? Voltei a olhar a mensagem da Bianca. Fim de ano em família. A palavra família, ali, agora soava falsa, quase irônica. Voltei à mensagem de Marcelo. Não atrasa, hein? Quase ouvi o tom de brincadeira. Só que não havia nada de inocente na minha cadeira vazia, nem nos pratos já lavados. Passei mais algum tempo examinando a conversa. Percebi outras coisas que, na correria do dia a dia, eu tinha deixado passar. Comentários de Bianca sobre organizar melhor as finanças da família, sugestões dela para eu parar de lidar com tantos boletos sozinha, ideias de colocar tudo no débito automático para facilitar. Na época, eu tinha lido como preocupação. Agora, começava a suspeitar que pudesse ser interesse. A sensação de mistério começou a crescer dentro de mim. Como se, de repente, eu tivesse encontrado as primeiras peças de um quebra-cabeça maior. E como acontece com todo quebra-cabeça, quanto mais peças você acha, mais percebe que não tinha noção do desenho completo. Fechei o caderno por alguns minutos e fui até a estante onde guardo as coisas do Renato. Fotografias, uma caixa com cartas antigas, uma pasta de plástico com documentos. Meu marido sempre foi organizado com papelada. Guardava tudo: recibo, comprovante, cópia de contrato. Eu nunca dei muita atenção a isso. Confiava que ele sabia o que fazia. Depois que ele morreu, eu apenas mantive tudo no mesmo lugar, como se fossem peças de museu. Passei a mão pela lombada dos álbuns até alcançar a pasta transparente. Puxei. Lá dentro, vi contratos antigos de financiamento, a escritura do apartamento, uma folha com carimbo de cartório que eu não lembrava de ter assinado. Só de tocar naquilo me deu um susto. De repente, me ocorreu uma pergunta que eu não tinha ousado formular até então. Quem mais tinha mexido naquela pasta depois que Renato se foi? Afastei a mão, como se a pasta estivesse quente. Não era ainda o momento de mergulhar ali. Senti que, se abrisse tudo de uma vez, eu poderia me afogar. Preferi voltar para a mesa da cozinha, para o caderno simples, para as lembranças que ainda estavam sob meu controle. Quando reabri o caderno, notei que a página estava quase cheia. No rodapé, escrevi uma frase que saiu sem eu pensar demais. Eles não começaram ontem. Eu é que só comecei a ver agora. E assim que terminei de escrever, o telefone fixo tocou. O som do aparelho ecoou pela sala, aquele toque antigo que parece sempre mais urgente do que o celular. Olhei para o relógio. Eram quase 11 da manhã. Por hábito, pensei primeiro em telemarketing, alguma operadora oferecendo pacote de TV que eu não queria. Ainda assim, atendi. Alô? A voz do outro lado veio doce, sorridente, como se nada de estranho tivesse acontecido nos últimos dias. Helena, que bom que você atendeu. É a Bianca. Meu peito fez um movimento estranho, um misto de alerta e cansaço. Oi, Bianca. Tá tudo bem com a senhora? Ela perguntou com uma preocupação que, se eu não tivesse vivido o que vivi, talvez tivesse acreditado. A gente estava falando de você ontem. O Marcelo ficou super preocupado depois do jantar. Ele ficou com medo de ter ficado pesado para você, sabe? A conta, o horário, esse fim de ano corrido. Fiquei em silêncio por um segundo, só ouvindo a própria respiração no fio. Do outro lado, ela continuou, sem me dar tempo de responder de verdade. Na verdade, eu tô ligando porque a gente teve uma ideia. Uma coisa para ajudar a organizar a sua vida, para a senhora não ficar se preocupando sozinha com essas coisas de dinheiro, boleto, banco. A gente queria te propor uma coisa. Acho que vai ser bom para todo mundo. Ela fez uma pausa, como se estivesse preparando o terreno para um anúncio importante. E ali,
com o caderno aberto na minha frente, as anotações gritando em silêncio e a pasta de documentos do Renato ainda na estante, eu percebi que aquele jantar não tinha sido o fim de nada. Tinha sido só o começo. A voz da Bianca continuava macia no telefone, quase melada, como se estivesse oferecendo um favor e não abrindo a porta para um assunto que, só de ouvir o começo, já me embrulhava o estômago. Ela falou de boletos, de banco, de preocupação com a senhora sozinha. Disse que sabia como é cansativo lidar com tudo, que a vida está cada vez mais perigosa para idoso, que qualquer descuido vira golpe. No meio do discurso, surgiu a frase que acendeu um alerta. A gente pode assumir essa parte para a senhora, deixar tudo organizadinho. Ela explicou que a ideia era simples. Marcelo ficaria como responsável por centralizar as contas. Eu repassaria para ele as senhas dos aplicativos, autorização para ele falar com o banco em meu nome e eles cuidariam do resto. Segundo ela, eu só precisaria aproveitar a aposentadoria em paz, sem esquentar a cabeça com vencimento, fila de lotérica, taxa extra. No papel, parecia uma proposta de alívio. No meu peito, soava como alguém pedindo a chave da minha casa para não te incomodar com visita. Continuei calada mais do que o normal. Ela notou. A voz mudou de entonação, ganhou um tom quase ofendido, como se eu estivesse recusando um presente caro. Helena, a senhora sabe que a gente só quer o melhor, não sabe? O Marcelo fica muito agoniado de ver a mãe dele se desgastando à toa. Pensa com carinho. A gente podia conversar com calma aqui em casa, olhar seus papéis, ver o que dá para simplificar. Que tal vir jantar aqui amanhã? Sem restaurante caro, prometo. Desde quando o cuidado vem embrulhado em tanta pressa? Eu poderia ter inventado uma desculpa. Poderia dizer que tinha consulta, que não estava bem, que preferia marcar mais para frente. Mas algo em mim queria ver aqueles olhos de perto, sem tela no meio. Queria ouvir o que Bianca tinha coragem de dizer, olhando para a minha cara. E talvez, lá no fundo, eu ainda me agarrava à possibilidade de estar exagerando tudo, de ser apenas uma mãe sensível demais. Aceitei o convite. Disse que iria no fim da tarde porque não gosto de voltar muito tarde de ônibus. Ela se apressou em responder que o Marcelo me levaria em casa depois. O Marcelo, que até pouco tempo não tinha tempo nem para um café comigo, agora de repente tinha tempo para ser meu motorista. Desliguei o telefone e passei o resto do dia com a cabeça longe. Enquanto lavava a louça, enquanto pendurava roupa no varal, enquanto separava os remédios da semana na caixinha de plástico, a mesma pergunta voltava. Em que momento meu bem-estar começou a ser argumento para tirar meu controle? Lembrei de conversas com outras mulheres do meu prédio, lá embaixo, perto do portão. Uma delas contou que o filho tinha colocado tudo no nome dele para facilitar. E depois da separação, a nora ficou com metade do que era da mãe. Outra reclamava que a filha vivia dizendo que ela não entendia de dinheiro, e aos poucos ela tinha deixado de decidir até o que comprar no mercado. Quantas histórias como essas eu já tinha ouvido e pensado. Comigo não. No dia seguinte, peguei 2 ônibus para chegar ao condomínio onde eles moram. Aquele tipo de prédio que parece hotel, com portaria fechada, câmera em todo canto, espelho grande no hall que te devolve uma imagem cansada e um pouco deslocada. Subi no elevador sozinha, segurando a bolsa com os documentos contra o peito, como se fosse um escudo. No fundo da minha mente, um pensamento insistente. Eu estava indo para a casa do meu filho como quem entra numa reunião importante, não como quem visita a família. Bianca abriu a porta antes mesmo que eu terminasse de tocar a campainha. Estava perfeitamente arrumada, apesar de ser fim de tarde, com o cabelo preso num coque alto, uma roupa confortável que, mesmo assim, parecia saída de catálogo. O cheiro do perfume dela tomou o corredor. Ela me abraçou de leve, aquele abraço calculado, que encosta, mas não aperta. Entra, sogrinha. Que bom que veio. Estava ansiosa para a gente conversar com calma. Ansiosa. Para quem diz que só quer ajudar, ela parecia mais uma vendedora esperando fechar contrato. Quantas agressões cabem dentro de um elogio educado? A sala estava arrumada demais, como se alguém tivesse passado a última hora tirando poeira de cada canto.
Sobre a mesa de centro havia uma bandeja com café, biscoitos, um pequeno arranjo de flores artificiais. Regina e Álvaro já estavam sentados no sofá, como se fosse a coisa mais natural do mundo estarem ali por acaso, no exato dia em que iríamos falar das minhas finanças. Olha só quem resolveu nos visitar, Regina disse, levantando-se para me beijar no rosto. Helena, querida, que surpresa boa encontrar você aqui. Não era surpresa, era plateia. Olhei ao redor e reparei nas fotografias em porta-retratos pela sala. Marcelo e Bianca em viagens, na praia, em festas. Marcelo com os pais dela, brindando em algum lugar elegante. Bianca abraçada a Regina, rindo para a câmera. Não havia nenhuma foto comigo. Nenhuma. Nem daquela vez em que eu ajudei a pagar parte da festa de casamento deles. Nem de quando pintei o quarto do Marcelo com as minhas próprias mãos enquanto ele estava de plantão. Era como se eu existisse apenas fora daquela moldura, apenas no campo invisível de quem assina cheque. Senta aqui, Helena, pediu Álvaro, apontando para a poltrona que deixaram isolada, de frente para todos. Senti como se estivesse numa entrevista de emprego em que eles fossem os avaliadores. Marcelo surgiu da cozinha com uma bandeja nas mãos. Fiz café do jeito que você gosta, mãe, ele disse, sem encontrar meus olhos direito. Forte, sem açúcar. Essa frase, que poderia ser um gesto de carinho, veio carregada de outra coisa. Como se ele estivesse tentando, no meio daquele teatro, lembrar a mim e a si mesmo que alguma intimidade ainda existia. Bianca não demorou a ir direto ao ponto. Pegou uma pasta azul que estava ao lado dela no sofá e a colocou sobre a mesa, bem no centro. Então, Helena, vamos falar da parte chata, começou, sorrindo. A gente ama a senhora, e é justamente por isso que a gente está preocupado. O mundo não é mais seguro como antes. Você viu aquela notícia da idosa que perdeu tudo porque caiu num golpe do banco? A gente não quer que isso aconteça com você. Ela abriu a pasta. Lá dentro, vi folhas impressas com tabelas, como se alguém tivesse montado um pequeno relatório da minha vida. Valor da aposentadoria, contas fixas, gastos médios de mercado. Em uma delas, havia até uma simulação com gráficos coloridos. Não sei se fiquei mais assustada com o nível de detalhe ou com o fato de que ninguém tinha me perguntado nada daquilo antes. A ideia é simples, ela continuou. A senhora assina uma autorização para o Marcelo poder movimentar algumas coisas por você. A gente cadastra seu benefício numa conta conjunta, programa os pagamentos, ajusta tudo. A senhora só acompanha sem se desgastar. E, se acontecer alguma coisa, já está tudo organizado. É mais segurança, entende? Por que quem tanto fala em golpe nunca olha para o próprio reflexo? Respirei fundo antes de responder. Eu sabia que qualquer palavra minha seria analisada como numa prova. Disse que achava a ideia interessante, mas que precisava entender direito. Perguntei que tipo de autorização era aquela, se eu ainda teria acesso ao dinheiro, se tudo ficaria no meu nome. Bianca respondeu como uma vendedora treinada, com respostas prontas para cada dúvida. Claro que sim, sogra. É só uma formalidade. Lógico que a senhora teria acesso, nós só facilitaríamos. A senhora confiaria mesmo é na gente, não nos estranhos. Regina entrou na conversa, colocando mais peso no drama. Hoje em dia, quem não tem alguém da família por perto fica perdido. Vi isso com a tia da minha amiga. Ela começou a pagar conta em duplicidade, se enrolou toda, a família teve que entrar com uma medida para cuidar dela. Imagina se um juiz decide isso por você, Helena. Sem ser agente? Melhor resolver antes. A palavra medida ficou pendurada no ar. Eu sabia que ela queria dizer curatela, mas não falou. Talvez achasse que eu não conhecia o termo, ou talvez quisesse evitar assustar antes da hora. Enquanto elas falavam, minha atenção escorregou por um segundo para a beira da sala. Marcelo, que tinha servido o café, agora mexia em uma gaveta do rack, fingindo procurar alguma coisa. Quando ele se virou, notei no bolso da camisa dele um retângulo escuro, o contorno do celular. À medida que ele se aproximava, pude ver uma luzinha vermelha discreta, acesa no canto do aparelho, perto da barra lateral. Aquilo não era notificação comum.
Parecia mais um sinal de gravação. Meu coração deu um salto estranho. Eu não deixei meus olhos pararem ali. Aprendi, ao longo de tantos anos, a olhar sem parecer que estou olhando. Mas naquele instante, uma hipótese desconfortável se formou. Ele estaria gravando a própria esposa? O que era aquele teatro, afinal? Eu era a vítima única ou havia outro tipo de guerra acontecendo, em silêncio, naquela mesma sala? Bianca percebeu meu silêncio crescente e apertou o tom. Helena, a senhora sabe que anda meio esquecida, não sabe? Disse, suavizando o veneno com um sorriso. Aquela vez que me ligou perguntando 2 vezes do mesmo boleto? Marcelo ficou preocupadíssimo. Ele morre de medo da senhora ser enganada. A gente só quer evitar que alguém se aproveite. Regina assentiu com a cabeça, como juíza reforçando a sentença. E a idade chega para todo mundo, não é? Completou. É melhor aceitar ajuda enquanto é escolha, não quando for obrigação. Quando a preocupação vira argumento para te calar? Marcelo voltou a se sentar, agora numa ponta do sofá, com o café nas mãos. Ele ainda não tinha falado quase nada. Parecia dividido entre 2 papéis, o de filho que conhece a mãe e o de marido que conhece a esposa. De vez em quando, percebia os olhos dele passando rapidamente de Bianca para mim, como se estivesse medindo a distância entre nós. Mãe, ele disse por fim, com a voz um pouco trêmula. A Bia tem razão em uma coisa. É muita coisa para a senhora cuidar sozinha. Se a gente dividir, fica mais leve. Havia sinceridade ali? Havia medo? Ou ele apenas repetia o que vinha ouvindo todo dia? Eu não sabia. O que eu sabia é que aquela conversa não era improviso. Era roteiro. Bianca puxou então uma folha específica da pasta e a aproximou de mim. Esse aqui é só um modelinho de autorização. A gente leva no cartório, reconhece firma, tudo certinho, sem dor de cabeça. Se a senhora quiser, já podemos deixar separado. Não precisa assinar hoje, se não se sentir pronta. Mas é bom começar a resolver. Olhei para o papel. Havia termos que eu não dominava. Mandato, poderes específicos, representação junto a instituições financeiras. A minha assinatura teria que ir lá embaixo. Senti um arrepio percorrer a coluna. Lembrei do caderno sobre a mesa da minha casa, da frase que eu tinha escrito. Eles não começaram ontem. Eu é que só comecei a ver agora. Talvez fosse hora de começar a ver também de que lado Marcelo estava. Ele se levantou de repente, meio desajeitado. Mãe, quer um copo de água? A cozinha é mais fresquinha, aqui tá muito abafado. Eu sabia que não estava abafado. O ar-condicionado estava ligado, discreto. Mas levantei. Deixei a folha sobre a mesa e o segui. Bianca fez menção de nos acompanhar, mas Regina a puxou pelo braço. Deixa, Bianca, deixa eles conversarem um pouquinho, disse num tom que parecia generoso. Parecia. Na cozinha, o barulho da sala ficava mais distante. Marcelo foi direto até a pia, abriu a torneira, pegou um copo. Só então falou, sem se virar. Não assina nada hoje, mãe. As palavras vieram rápidas, baixas, como se tivessem sido ensaiadas na cabeça dele dezenas de vezes, e finalmente encontrassem saída. Como assim? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Você não concorda com isso também? Ele se virou. Pela primeira vez desde que eu cheguei, olhou direto nos meus olhos. Havia ali um misto de culpa, medo e uma resolução que eu não lembrava de ter visto nele desde que era adolescente e batia o pé para defender um amigo. Tá tudo errado, ele disse, e eu demorei demais para enxergar, mas aqui não é lugar nem momento para te explicar. Eu só precisava que você não assinasse nada. Não hoje. Eu segurei o copo com tanta força que achei que fosse quebrar. Marcelo, o que está acontecendo? Insisti. Isso é ideia sua também? É ideia da Bianca? Desde quando vocês mexem com os meus números assim? Ele olhou para a porta da cozinha, verificando se estava fechada e aproximou o rosto do meu. As paredes escutam aqui, mãe, sussurrou. E não é jeito de falar. Tem câmera, tem microfone, tem gravação.
Não confia em nada dentro dessa sala. Depois eu te explico. Só confia em mim numa coisa. Sai daqui sem assinar. Diz que precisa pensar, que vai falar com alguém. Qualquer coisa. Mas não entrega sua assinatura. O chão pareceu se deslocar um pouco sob meus pés. De repente, a imagem de Marcelo com o celular no bolso, a luz vermelha acesa, fez mais sentido. Ele não estava gravando para ajudar Bianca. Estava registrando alguma coisa. Talvez estivesse preso numa teia que eu ainda não conseguia ver inteira. Voltamos à sala. Tudo como antes, como se nada tivesse se movido. Bianca mexia na pasta. Regina falava com Álvaro sobre o valor do condomínio. Quando nos viram, Bianca voltou a exibir o sorriso treinado. "E aí, sogrinha? Pensou um pouco?" perguntou. "Sabe que a gente só quer te dar tranquilidade, né? A vida fica tão mais simples quando a gente delega." Eu me sentei de novo na poltrona, respirei fundo e coloquei as mãos sobre os joelhos para não deixar que tremessem. "Olha, Bianca", comecei, "eu entendo a preocupação de vocês, de verdade. Sei que o mundo está cheio de gente mal intencionada. Mas isso aqui envolve coisa séria. É a minha vida, é o meu nome. Eu nunca assinei nada assim sem conversar com alguém de fora. Sempre foi assim desde que o Renato estava vivo. Ele nunca deixava eu tomar decisão grande sozinha. Então, vou manter o jeito dele. Vou levar isso aqui para alguém de confiança olhar." O clima da sala mudou no mesmo segundo. Não foi preciso ninguém dizer nada para eu sentir. É como quando a gente entra numa sala de aula e sabe, pelo silêncio, que os alunos estavam aprontando antes. Bianca manteve o sorriso, mas os olhos endureceram. "Alguém de confiança como quem?" questionou, ainda num tom calmo demais. "Não precisa gastar com advogado, Helena. Eu falo com gente dessa área todo dia, por causa do trabalho. São coisas simples." "Eu não disse que vou gastar", respondi. "Disse que vou conversar. Pode ser no posto de assistência jurídica, pode ser com algum conhecido. Eu só não vou assinar sem entender." Regina cruzou as pernas, inclinando o corpo para a frente. "Helena, só cuidado para não se encher de minhoca na cabeça", disse. "Às vezes a gente vai atrás de gente de fora e eles colocam medo, inventam coisa para depois vender serviço. Ninguém vai cuidar de você melhor que a família." Álvaro, que até então estava calado, complementou. "E também não dá para ficar adiando isso demais. A gente está tentando te proteger. Depois não adianta dizer que não avisamos." Que tipo de família marca prazo para o seu próprio medo? Eu apenas assenti, como quem escuta uma previsão de chuva num dia nublado. Disse que levaria os papéis e, se estivesse tudo certo, ligaria para combinar a ida ao cartório. Bianca fingiu aceitar a resposta, mas a irritação escorregou num detalhe. A forma como ela recolheu as folhas, um pouco mais brusca do que o necessário, e como apertou os lábios por um segundo antes de falar. "Tudo bem, sogra. A senhora pensa. A gente só não quer que as coisas saiam do controle. O que mais tem por aí é filho que larga pai e mãe jogados num quarto qualquer. A senhora é sortuda de ter gente se oferecendo para cuidar." "Tenho sorte?" pensei. "De que tipo?" Quando me levantei para ir embora, a sensação era a de quem sai de uma entrevista de emprego sabendo que não foi aprovada, mas que, no fundo, não queria aquele trabalho. Bianca me acompanhou até a porta, repetindo frases sobre pensar com carinho e não deixar isso para depois. Regina e Álvaro ficaram na sala, cochichando alguma coisa que eu não consegui ouvir. Marcelo insistiu em descer comigo até o térreo. Dentro do elevador, onde não havia ninguém além de nós dois, ele finalmente soltou o ar que parecia estar prendendo desde que cheguei. "Mãe, me perdoa por tudo isso", disse baixo. "Eu fui deixando as coisas chegarem num ponto que eu não imaginava." "Marcelo, eu não sei nem por onde começar a te perdoar", respondi, tentando segurar o choro. "Não sei o que é culpa sua e o que é pressão. Só sei que eu nunca me senti tão estrangeira dentro da vida do meu próprio filho." Ele encostou a cabeça na parede metálica do elevador, fechando os olhos por um segundo. "Eu vou te explicar. Só não agora. Tem coisa maior acontecendo, mãe. Maior do que só esse papel. Eu tô tentando consertar,
mas preciso que você confie em mim, pelo menos nessa parte de não assinar nada. Quando for seguro falar, eu falo. A porta do elevador se abriu. Caminhamos até a saída em silêncio. Do lado de fora, ele me abraçou de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não foi abraço de protocolo. Foi abraço de alguém que sabe que pode perder. Se cuida, ele disse. E guarda tudo que for papel. Tudo. O ônibus de volta parecia o mesmo de sempre, com seus bancos duros e sacolejos em cada buraco da rua. As pessoas continuavam preocupadas com suas compras, seus celulares, suas próprias contas. Mas, para mim, nada estava igual. Eu segurava a bolsa com os papéis como se segurasse uma bomba que poderia explodir ao menor descuido. Enquanto o ônibus atravessava a cidade, pensei nas minhas vizinhas, nas conversas na frente do prédio, nas histórias de filhos organizando a vida dos pais. Quantas delas tinham sentido esse mesmo aperto no peito e engolido por medo de parecer ingratas? Quantas tinham assinado sem ler, porque é da família, eu confio? E quantas tinham alguém dentro da própria casa tentando, em segredo, evitar o pior? Cheguei em casa já escurecendo. Fechei a porta, recostei as costas nela por alguns segundos, como se estivesse segurando o mundo lá fora com o peso do meu corpo. Fui direto à mesa da cozinha, abri o caderno e escrevi na página seguinte: coisas que eles querem decidir por mim. Abaixo, anotei: conta conjunta, autorização, senha, cartório, Regina e Álvaro presentes, Marcelo estranho, luz vermelha no celular, frase: as paredes escutam. Olhei para a frase por um tempo. Depois, levantei, fui até a estante e encarei mais uma vez a pasta transparente com os documentos do Renato. Eu não sabia exatamente o que estava procurando ali, mas tinha certeza de uma coisa. A resposta para o que eu deveria fazer a seguir não estava só dentro de mim. Estava também naquele passado que eu tinha guardado mais por saudade do que por prudência. E se o verdadeiro perigo não estivesse fora de casa, mas sentado à mesa comigo há anos? Naquela noite, fiquei um tempo parada diante da estante, como quem encara uma porta trancada sem saber se quer mesmo atravessar. A pasta transparente com os documentos do Renato parecia exatamente igual a todas as outras vezes em que eu a tinha visto, mas agora tinha peso diferente. Peguei com cuidado, levei para a mesa da cozinha e sentei devagar, como se estivesse me preparando para uma conversa com alguém que já não podia responder. Abri a pasta esperando encontrar apenas o óbvio: escritura do apartamento, contratos antigos, comprovantes de financiamento já quitados. E eles estavam lá, em ordem, com a letra do Renato em anotações na margem, setas, pequenas contas. Mas no meio do bolo havia algo que nunca tinha chamado minha atenção antes: um envelope pardo menor, com meu nome escrito à mão, num azul quase apagado. Helena. Só isso, sem data, sem explicação. O curioso é que o envelope não estava lacrado. Parecia ter sido aberto e cuidadosamente fechado de novo, como quem começa uma leitura e resolve guardar para depois. O problema é que eu não lembrava de ter feito isso. Por que eu teria esquecido de uma carta com meu nome, guardada no meio dos papéis mais importantes da nossa vida? Minhas mãos tremeram um pouco quando puxei o envelope. Dentro havia uma folha dobrada em 3, com a letra do Renato, firme, clara, como era antes da doença. Li devagar, saboreando e temendo cada linha. Ele não escrevia como quem deixa um bilhete qualquer. Parecia mais alguém deixando instruções de segurança. Dizia que se eu estivesse lendo aquela carta sozinha, era porque as coisas tinham seguido o curso que ele temia. Falava de preocupação, não com a minha capacidade de cuidar de mim, mas com a capacidade dos outros de respeitar seus limites. E então, no meio do texto, um nome que me fez endireitar na cadeira. Procure o Dr. Augusto Campos, se em algum momento sentir que estão tentando decidir a sua vida por você. Eu conhecia o Augusto do velório, de uma ou outra reunião antiga, mas nunca tinha imaginado que o Renato tivesse combinado algo mais profundo com ele. Continuei lendo. Renato escrevia que tinha conversado com Augusto meses antes da piora,
preocupado com alguns comentários da própria Bianca, com a rapidez com que ela tinha se interessado em saber detalhes da nossa situação financeira logo após o casamento. Ele dizia que podia estar exagerando, mas preferia pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta de preparo. A carta mencionava, de forma quase improvável, uma reportagem que ele viu na TV uma tarde sobre golpes em idosos praticados por parentes. Ele anotou, inclusive, o número que o repórter repetiu várias vezes. 7 em cada 10 casos de exploração financeira vêm de dentro da própria família. Eu nunca tinha dado importância a essa estatística quando ouvi algo parecido num programa qualquer. Na carta, escrita pela mão do meu marido, aquele número me atravessou como um aviso vindo de outro tempo. Desde quando um dado de televisão se transforma em mapa do que acontece dentro da sua própria casa? No fim da carta, Renato dizia que Augusto conhecia os detalhes de um documento que eu não deveria assinar sem orientação, especialmente se envolver conta conjunta, autorização bancária ou qualquer coisa que pareça carinho demais com papel pouco explicado. Era quase como se ele estivesse descrevendo exatamente a situação que eu tinha acabado de viver na casa do Marcelo. Dobrei a carta de novo, dessa vez com cuidado, como quem guarda uma prova. Atrás dela, no envelope, encontrei um cartão de visitas do advogado com telefone e endereço. Não era coincidência, era instrução. Peguei o telefone fixo, mas hesitei. Eram quase 9 da noite. Não era hora de ligar para advogado nenhum. Ainda assim, a ideia de dormir sem fazer nada me dava uma aflição física. Voltei ao caderno e escrevi. Renato já desconfiava. Carta, Augusto, 7 em cada 10 casos. Transformar aquilo em palavras escritas me deu um pouco de chão. Fechei o caderno, guardei a carta de volta no envelope, mas desta vez deixei o envelope à vista, em cima da mesa, como quem deixa um lembrete grande demais para ser ignorado. Na manhã seguinte, eu estava na porta do prédio antigo onde ficava o escritório do Augusto antes mesmo do horário de atendimento. O prédio era daqueles dos anos 70, com elevador barulhento, piso de granilite e cheiro de papel velho misturado com café passado. Subi ao 3º andar, sentindo o coração bater no pescoço. A placa na porta dizia A. Campos, Advocacia e Consultoria, com letras já um pouco desbotadas. Toquei a campainha. Quem abriu foi uma moça jovem, de óculos, que me recebeu com um sorriso educado. Quando eu disse meu nome, ela franziu a testa, como quem procura alguma coisa na memória, e pediu que eu aguardasse um instante. Entrou, fechou a porta por completo, deixou-me no corredor. 1 minuto depois, a porta se abriu de novo, e o próprio Augusto apareceu, mais grisalho do que eu lembrava, mas com o mesmo olhar atento. Helena? Ele perguntou, como se não acreditasse. Finalmente. Finalmente. Não é a palavra que se usa quando alguém aparece do nada, anos depois, por acaso. Ele me conduziu para dentro e fez questão de fechar a porta com cuidado, até ouvir o clique. A sala estava cheia de livros, pilhas de processo, planta baixa de algum imóvel aberta em cima da mesa. Ele puxou uma cadeira para mim e se sentou do outro lado, sem pressa, como quem se prepara para uma conversa longa. Eu sabia que esse dia ia chegar, ele disse sem rodeios. Só não sabia quando. Eu devia estar com uma expressão de espanto tão grande que ele se adiantou a explicar. Contou que Renato o procurou antes de começar a quimioterapia, dizendo que tinha um pressentimento ruim em relação a alguns comportamentos da família do nosso então recém-genro. Falou que, na época, eu estava tão ocupada cuidando de exames, remédios, consultas, que ele não queria me sobrecarregar com mais preocupações. Por isso tinha decidido se adiantar sozinho. Seu marido não era homem de fazer drama, Augusto disse, mexendo nos papéis sobre a mesa até encontrar uma pasta com meu sobrenome. Quando ele veio aqui, não foi por impulso. Ele trouxe anotações, datas, frases da sua nora, comentários do seu filho. Ele estava vendo um desenho se formar e não queria esperar ele ficar pronto. Abriu a pasta. Lá dentro, além de cópia da carta que eu havia lido na noite anterior, havia algo que eu não tinha ideia de que existia.
um conjunto de documentos em meu nome, já registrados, que criavam uma espécie de proteção automática sobre o apartamento e uma parte da minha renda. Não era nada espetacular de filme, sem fortuna escondida, sem cláusulas exóticas, mas era suficiente para que eu não pudesse, sozinha, com uma assinatura apressada, colocar tudo no colo de alguém sem que certas travas fossem acionadas. Era improvável pensar que, enquanto eu corria atrás de remédio e exame, Renato corria atrás de advogado e mecanismo de defesa. Augusto explicou, com paciência, que qualquer procuração ampla que eu assinasse depois da morte do Renato, especialmente em favor de alguém diretamente interessado no meu patrimônio, poderia ser questionada judicialmente se houvesse indício de pressão, manipulação ou dúvida sobre minha real vontade. Mais ainda, aquele conjunto de documentos criava uma obrigação de que qualquer mudança importante passasse por um terceiro de confiança. No caso, ele. Não era à toa que eu aparecia mencionada como representada e assistida em algumas cláusulas que eu nunca tinha visto. Enquanto ele falava, um detalhe me chamou a atenção. Em uma das folhas havia uma anotação à mão do próprio Renato, numa margem. Se um dia a Helena falar em organizar a vida, a pedido de alguém, conferir 2 vezes. Eu li aquilo e senti uma mistura de vontade de rir e chorar. Era quase uma piada interna, só que agora virava senha de alerta. Mostrei a ele o envelope que tinha encontrado, a carta, contei do jantar, da conta, das mensagens com horários diferentes, da reunião na casa do Marcelo, da frase sobre paredes que escutam. Quando mencionei a luz vermelha no celular do meu filho, Augusto se inclinou para a frente. Isso significa que talvez você não esteja tão sozinha quanto imagina, comentou. Se o Marcelo começou a registrar coisas, é porque também está vendo algo de errado. Saí dali com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza nova. Nada do que estava acontecendo era acidente. Não era excesso de zelo de Nora, nem só jeito frio de família moderna. Havia um desenho, de fato, e meu marido, de alguma forma, tinha começado a rabiscar a contraofensiva anos antes. Na rua, o sol do meio-dia batia forte, refletindo nos carros, nas vitrines, nas janelas. Eu caminhava com a pasta apertada contra o peito, pensando em como a vida às vezes parece roteiro inventado. Uma carta esquecida, um advogado que diz, eu estava esperando por você. Um filho que grava a própria casa em segredo. O que é mais improvável? Ser enganada por quem você chama de família ou ser salva por alguém que já morreu, mas que pensou em você antes de ir? Saí do escritório do Augusto com a pasta contra o peito e a sensação estranha de que o Renato estava caminhando comigo, mesmo tantos anos depois de ter ido embora. No elevador velho, enquanto ouvia o rangido dos cabos, repassei na cabeça as últimas frases dele. Não assine nada, não confronte de frente ainda. Quem está com pressa são eles. E pressa deixa rastro. Aquilo não combinava com a imagem da senhora assustada que eu estava me sentindo desde o jantar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me falava como adulta responsável, não como coitada que precisa ser conduzida. Antes de me despedir, Augusto ainda puxou um papel do fundo da pasta e, com um cuidado quase cirúrgico, colocou sobre a mesa. Era uma cópia de um e-mail antigo, impresso, anexado a um processo que eu não conhecia. No remetente, o sobrenome de Regina. No assunto, algo sobre gestão de bens de idosa sem família próxima. Ele não entrou em detalhes. Disse apenas que aquele e outros documentos faziam parte de uma linha de investigação que o Renato pediu para abrir por via das dúvidas. Não havia condenação, não havia sentença, mas havia fumaça suficiente para justificar o fogo de preocupação que ele acendeu em vida. Augusto me olhou firme e completou. Não quero te assustar. Quero te dar contexto. Não é fantasia sua. Você não está vendo coisa onde não tem. No ônibus de volta, a cidade parecia outra. As vitrines, que antes só me intimidavam agora, pareciam cenários de uma peça em que eu, finalmente, entendia o roteiro. Pensei no meu caderno, na carta, no telefone com a luz vermelha no bolso do meu filho.
Pensei em quantas vezes ao longo da vida eu tinha deixado de ouvir o próprio incômodo para não ser chamada de exagerada. E pensei em como era curioso que, no fim das contas, fosse o Renato, o homem que eu enterrei com as minhas próprias mãos, quem estivesse me ensinando, do fundo de uma pasta de plástico, a me defender viva. Cheguei em casa já quase no meio da tarde. Mal coloquei a chave no gancho, o celular vibrou. Mensagem da Bianca. Sogra, e aí? Conseguiu refletir sobre aquilo? A gente precisa resolver logo, porque tem coisa de banco que não pode esperar. Se quiser, passo aí amanhã com os papéis. Beijo. Lida com olhos inocentes. Era só preocupação. Lida por quem tinha acabado de saber que qualquer assinatura minha poderia ser arma contra mim. Era outra coisa. Era pressa, urgência, tentativa de me empurrar para um sim sem tempo de respirar. Demorei de propósito para responder. Fui até a cozinha, abri o caderno na nova página e escrevi. Hoje descobri que o Renato planejou minha defesa enquanto eu planejava a sopa do dia seguinte. A frase saiu meio torta, mas verdadeira. Embaixo anotei. Augusto. Não assinar, não confrontar, observar. Regina. E-mail antigo sobre bens de idosa. Bianca. Mensagem com pressa. Só depois disso peguei o celular de novo. Escrevi para a Bianca. Pensei sim. Fiquei mexida com tudo. O Renato sempre cuidou dessas partes, então estou insegura. Combinei de falar com alguém que entendia disso com ele, lá atrás. Vou cumprir. Depois que essa pessoa explicar direitinho, a gente vê o que faz. Não precisa vir amanhã. Quero entender antes de te chamar. Mandei. Em menos de 1 minuto, apareceram os 3 pontinhos de quem está digitando. Depois sumiram. Depois voltaram. Quando finalmente a resposta chegou, não vinha mais tão doce. Tudo bem, Helena. Só cuidado com a opinião de fora. Tem gente que adora colocar medo para vender serviço, mas a vida é sua. Só não deixa isso virar confusão maior depois. Família só tenta ajudar até um ponto. Aquela frase ficou grudada na minha cabeça. Família só tenta ajudar até um ponto. Qual ponto? O de perder o acesso ao que queriam? Ao mesmo tempo, pouco depois, chegou outra mensagem, de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci pela foto. Marcelo. Mãe, eu soube que você viu o Augusto. Obrigado. Ele é a única pessoa que o pai confiava para esse tipo de coisa. A gente precisa conversar, mas não na minha casa. Amanhã, se a senhora topar, te encontro naquele café perto da rodoviária, 3 da tarde, sem Bianca, sem ninguém. Por um instante, senti o velho reflexo de mãe querendo dizer: não precisa se preocupar, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. E negar isso só interessava a quem se beneficiava da minha negação. Respondi com um simples: eu vou. Não fiz perguntas, não pedi explicações por mensagem. Aprendi com o próprio filho que, agora, até as paredes podiam ouvir. Naquela noite, antes de dormir, deixei 3 coisas sobre a mesa da sala, alinhadas. O caderno aberto, com as anotações recentes, o envelope com a carta do Renato e o cartão do Augusto. Olhei para aquela pequena coleção de provas e pensei que, durante muito tempo, eu tinha sido convidada a acreditar que envelhecer era sinônimo de perder voz. De repente, eu tinha diante de mim um outro cenário. Talvez envelhecer, no meu caso, fosse justamente o momento de começar a usá-la. Não fazia ideia ainda do tamanho da guerra em que eu estava entrando. Mas pela primeira vez, a sensação já não era só de medo, era também de expectativa. Porque se eles estavam em movimento, agora eu também estava. No dia seguinte, sentada naquele café simples perto da rodoviária, eu ouvi da boca do meu próprio filho uma história que parecia roteiro de filme, mas era só a verdade que eu não queria ver. Marcelo me contou, olhando para a mesa para não encarar meus olhos, que Bianca e os pais já vinham se preparando para pedir minha curatela fazia meses. Que tinham falado com advogados, que tinham um rascunho de documento com minha assinatura pronta, caso eu demorasse demais para ceder. Contou também que aquele celular com luz vermelha no bolso não era mania,
Ele vinha gravando conversas, guardando prints, copiando mensagens, porque tinha começado a perceber que o plano deles não parava em ajudar com os boletos. Ia muito além. Era tirar de mim o direito de decidir sobre a minha própria vida. Doeu ouvir. Doeu mais ainda perceber que, no meio disso tudo, ele tinha demorado para ficar do meu lado. Mas, enquanto falava, Marcelo também me contou que já tinha entregue parte desse material ao Augusto antes mesmo de me chamar para o café. Que o advogado e meu marido, lá atrás, tinham preparado travas que agora estavam funcionando. O pedido de curatela foi barrado, qualquer procuração suspeita foi anulada e o tal plano desmanchou na primeira luz forte. Bianca nunca mais entrou na minha casa sem aviso. Regina e Álvaro desapareceram quando entenderam que não teriam acesso fácil ao que queriam. Marcelo pediu ajuda, começou terapia, e nossa relação, cheia de rachaduras, começou a ser reconstruída, uma conversa difícil por vez. Hoje, quando olho para trás, não enxergo só o jantar caro ou a conta empurrada na minha direção. Vejo a linha que liga cada brincadeira, cada favor que virou obrigação, cada decisão tomada por meu bem sem que eu fosse ouvida. E, principalmente, vejo o momento em que eu mesma parei de me tratar como vítima passiva e comecei a agir, escrevendo num caderno, guardando comprovante, dizendo não vou assinar nada agora, buscando ajuda fora da família, aceitando que amor sem limite vira atalho para abuso. A proteção não começou quando Augusto pegou a pasta. Começou quando eu reconheci que o meu incômodo merecia ser levado a sério. Se você se enxergou em mim, seja como mãe, como pai, como filho ou filha, leva daqui 3 coisas práticas. Primeira, desconfie de qualquer decisão importante que precise ser tomada para ontem, especialmente se envolve sua casa, sua conta ou sua assinatura. Segunda, anote tudo. Datas, valores, frases que te ferem e que depois são chamadas de piada. A memória engana, o papel não. Terceira, não tenha medo de procurar alguém de fora, profissional, para olhar junto com você. Não é traição à família, é proteção a você mesmo e, muitas vezes, a parte saudável da família que ainda existe. Amar não é aceitar tudo de cabeça baixa. Amar também é pôr limite e dizer: daqui você não passa. Eu não conto essa história para que você tenha medo de todo mundo, mas para que pare de ter medo de se proteger. Se você tem pais mais velhos, converse com eles. Pergunte como estão as contas, ajude sem tomar o lugar deles. Incentive que falem com alguém de confiança antes de assinar qualquer coisa. Se é você quem está envelhecendo, lembre, idade não apaga sua voz. Ela pode, inclusive, afiná-la. Se essa história mexeu com você, se fez você lembrar de alguém que está sendo usado ou se acendeu um alerta aí dentro, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais gente. Deixe seu comentário. Pode ser anônimo se preferir, contando o que mais te tocou ou o que você já viveu, e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias e conversas que te ajudem a se proteger e a se posicionar. A pior conta não é a do restaurante caro. É a de passar a vida inteira pagando o preço de ter ignorado a própria intuição. Poucos dias depois daquele café, eu, Marcelo e Augusto estávamos sentados na mesma sala onde Bianca queria que eu assinasse a tal autorização. Só que agora o roteiro era outro. Combinamos tudo antes. Eu ligaria para Bianca dizendo que tinha pensado melhor, que estava mais tranquila, que toparia conversar de novo, com todo mundo junto, para evitar mal-entendido. Do outro lado da linha, senti o sorriso dela mesmo sem ver. Marcamos o encontro para sábado à tarde, na minha casa. Detalhe que eu fiz questão de reforçar. Traz aqueles papéis, quero assinar logo e resolver isso. No sábado, quando a campainha tocou, minhas mãos suavam como se eu fosse prestar vestibular de novo. Bianca entrou primeiro, cheirosa, arrumada, abraçando o ar. Atrás dela, Regina e Álvaro, com cara de quem veio conferir um investimento prestes a render. Marcelo já estava lá dentro, quieto, fingindo nervosismo pelo motivo errado. Eles se acomodaram na sala e eu deixei que falassem. Bianca repetiu tudo: preocupação,
golpe em idoso, boletos, minha distração. Depois, abriu a pasta em cima da mesa, como quem revela um truque já ganho. É só assinar aqui, Helena, e acabou o sufoco. Foi então que toquei na primeira peça do plano. Em vez de pegar a caneta, peguei a pasta do Renato que estava ao meu lado e disse, tentando manter a voz firme. Antes de assinar, eu queria apresentar alguém. Augusto entrou da cozinha, onde esperava em silêncio, e se posicionou ao meu lado. O sorriso de Bianca sumiu meio centímetro, o de Regina, um inteiro. Sou o advogado da dona Helena e fui o advogado do Renato, ele se apresentou. Seu marido me pediu, em vida, para orientar qualquer decisão que mexesse com o patrimônio dela. E pelo jeito, chegou a hora. O clima na sala caiu alguns graus. Augusto colocou sobre a mesa as cópias dos documentos que Renato tinha preparado. Explicou, sem elevar a voz, que qualquer procuração ampla assinada em contexto de pressão poderia ser anulada. Comentou, com naturalidade assustadora, que já tinha conhecimento de um esboço de pedido de curatela sendo discutido por fora, e que isso, sem base médica séria, podia ser enquadrado como abuso. Bianca tentou interromper, dizendo que era um grande mal-entendido, que tudo era pelo meu bem. Regina apoiou, dizendo que estavam sendo tratados como criminosos. Álvaro cerrou os punhos, mas permaneceu calado. Foi aí que veio a segunda virada. Marcelo, que até então parecia flutuar entre os lados, levantou devagar, tirou o celular do bolso e colocou em cima da mesa. A luzinha vermelha, aquela que eu já tinha visto, estava acesa. Mãe, doutor, eu trouxe mais uma coisa, ele disse. A senhora não precisa acreditar só na minha palavra, nem na deles. Deixa a gente ouvir a deles, por eles mesmos. Bianca se virou para ele, primeiro confusa, depois pálida. O que você está fazendo, Marcelo? A voz dela já não tinha doçura nenhuma, só medo. Naquela hora, por um segundo, eu não tive certeza de qual lado meu filho estava. Será que aquelas gravações jogariam mais lama em mim? Será que ele tinha sido usado a ponto de me expor também? A sala inteira prendeu a respiração. Augusto apenas fez um gesto com a cabeça, autorizando. E quando Marcelo apertou o play com o dedo firme, ninguém ali, nem eles nem eu, estava preparado para ouvir o que saía da boca da própria Bianca. A sala inteira ficou suspensa quando a voz da Bianca saiu do celular, límpida, sem espaço para desculpa. Quando a gente tiver a curatela, vende o apartamento dela, divide com meus pais e põe a dona Helena num lugar tranquilo. Ela nem vai entender direito, dizia, rindo baixo. Depois veio a voz da Regina. Tem que apressar, essa velha ainda confia demais, qualquer um passa a perna antes da gente. Ninguém se mexeu. Eu me vi ali, reduzida a negócio na boca de gente que eu recebia na minha mesa. Bianca empalideceu. Álvaro levou a mão ao peito. Tentou falar de edição, mas a segunda gravação cortou a frase, ela explicando ao advogado, num tom calculado, como iam construir minha imagem de confusa. Eu olhei para o meu filho e, pela primeira vez em anos, vi nele os olhos do pai, firmes, prontos para segurar o peso daquela verdade. Augusto fechou a pasta e disse calmo. Agora, dona Helena, não é mais o que a senhora sente, é o que está gravado. A pergunta é, o que fazemos com isso? Regina foi a primeira a quebrar o silêncio, levantando-se aos trancos, dizendo que aquilo era armação, que Marcelo tinha sido envenenado contra a própria esposa. Augusto apenas mostrou outra folha, o rascunho do pedido de curatela, com meu nome e a assinatura falsa treinada dezenas de vezes. Bianca tentou arrancar o celular da mão do Marcelo, mas ele se afastou, o olhar firme. Chega, ele disse. Vocês não vão decidir a vida da minha mãe. Meu coração disparou, sem saber se temia mais a cena ali ou o que viria depois. Polícia, processo, rompimento definitivo. Foi quando Augusto respirou fundo, me encarou e perguntou sério. Dona Helena, a senhora está pronta para deixar de ser só vítima nessa história? Eu respirei fundo,
Senti o peso de todos aqueles anos nas costas e respondi: estou. Augusto recolheu as gravações, o rascunho da curatela e disse que, a partir dali, tudo iria para as autoridades. Bianca explodiu, chamou o próprio marido de traidor, ameaçou processar metade do mundo. Regina ainda tentou me olhar de cima, mas já não funcionava. Quem estava sob investigação agora eram eles. Dias depois, com medida protetiva em andamento e qualquer documento suspeito anulado, sentei na mesma mesa da cozinha com Marcelo. Não era um recomeço bonito. Era um recomeço honesto. Pela primeira vez, eu não era só a mãe que pagava a conta. Eu era a mulher que decidiu, enfim, cobrar o respeito que sempre mereceu. Oh, meu Deus, isso é pra eu pagar?